Olá amigos de todo o Brasil, companheiros, produtores rurais, empresários ligados ao setor do agronegócio. Eu me chamo Celso Ricardo, sou sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria, trabalho com agronegócio no Brasil e eu faço um convite a vocês, acessem o meu canal do YouTube, que lá vocês vão ver inúmeros conteúdos, inúmeras situações, posicionamentos que fazem com que nós pelo menos venhamos a despertar um senso crítico para saber ou tentar entender por que o nosso setor vive ano após ano tanta instabilidade e desequilíbrio. Para mim é fácil entender e eu acredito que essa facilidade de entendimento esteja na mente de todos nós no Brasil, porque um país com tanta capacidade, com tantas características positivas, vive tanta instabilidade e desequilíbrio, custo alto, endividamento, posições medíocres junto ao mercado internacional, se posicionando como um país de commodity, sendo que nós poderíamos ser um país também dos produtos manufaturados, dos produtos beneficiados, transformados, produtos de mais qualidade e com mais valor agregado. Mas a nossa mediocridade, o imediatismo revertido em votos, que é o que mais vale para os políticos e consequentemente para o Ministério da Agricultura, fazem com que nós tenhamos uma posição de mediocridade junto ao mercado internacional. Muitos acadêmicos vivem um agronegócio que não existe. Muitos políticos, ou Brasília, vive uma bolha de agronegócio que não existe. Vocês que sentam em auditórios, dar palestras, apresentam conteúdos e situações para os alunos de universidades, deveriam parar, refletir e fazer uma análise real do que nós estamos vivendo. O papel e a caneta, tudo que neles nós colocamos é aceito. Não existe críticas, não existe debate, não existem situações adversas, tudo que nós colocamos e vivemos a partir de um país e de um cenário muito parecido com o da Alice no País das Maravilhas, vai fazer com que tudo que no papel é colocado vire motivo de festa, vire motivo de comemoração. Mas essa não é a realidade que nós vivemos. Coloquei e expliquei muito isso no último vídeo que no meu canal do YouTube eu coloquei. Peguei os 5 países considerados pela FAO, países grandes produtores de alimentos, mostrei que o Brasil está totalmente fora desse contexto e expliquei o porquê. Porque no Brasil não se trata problemas, no Brasil não se apresenta planejamento, organização, propostas, não se apresenta visão, nós não temos gestão sobre o agro que defina metas, indicadores, que parta de um princípio de estudo sobre a análise de ambientes externos e internos para entender a nossa capacidade, o que nós podemos investir, onde nós podemos evoluir mais. O Brasil é um país desorganizado, até porque que as pessoas que são colocadas à frente do agronegócio são colocadas lá apenas por interesse político. Ministros da Agricultura, se nós formos olhar os últimos 10 ministros, é uma vergonha. Nenhum por capacidade e por experiência técnica, experiência profissional de trabalho. Tudo por questões políticas. Como um Brasil vai crescer da maneira que poderia crescer quando o assunto é agronegócio, com tanta falta de competência, com tanto interesse político em primeiro lugar? Expliquei nesse vídeo um passo a passo. E eu convido vocês a acessarem esse vídeo, que vocês vão ver claramente todos os problemas que assolam o agronegócio, porém, problemas que são descartados, são jogados de lado porque não dá voto. Enquanto nós não tivermos um governo capacitado, um governo que faça do Ministério da Agricultura um ministério independente, nós não vamos ter resultados bons e positivos, nós não vamos evoluir, nós não vamos ter equilíbrio e estabilidade. Muitos me perguntam, mas Celso, isso é possível? Totalmente possível. Tanto é que quando eu fui a Brasília chamado pela ministra Tereza Cristina, eu me coloquei à disposição e não iria cobrar um centavo para colocar o que eu falo em prática, porque eu conheço o agronegócio e a realidade do agronegócio no Brasil. Sei que nada acontece num estalar de dedos ou num passe de mágica. Tudo de errado que vem sendo feito há 10, 15, 20 anos, essa política entranhada e suja junto ao agronegócio, ela precisa ser desfeita. Mas quanto antes nós começarmos, mais cedo nós vamos colher os frutos. E o agronegócio brasileiro não é mais novidade para ninguém.
Cada vez que entra um político para se colocar à frente do Ministério da Agricultura, ele precisa de tempo. E para que tempo? Ele precisa estudar o Ministério da Agricultura e o agronegócio para entender como do Ministério do Agro ele vai sugar votos para ele e para o governo que o colocou à frente do Ministério. Porque o agronegócio para nós está muito simples, é muito claro o que precisa ser feito, do campo até a mesa do consumidor. Setor primário, secundário e terciário, comércio exterior, negócios internacionais, mercado interno, custo de produção, capacidade produtiva. Está muito claro para nós o que está errado e o que precisa ser feito. Mas enquanto Brasília viver essa bolha de agronegócio que não existe, priorizar a política sempre em primeiro lugar, fazer da política uma sanguessuga do agro, buscando apenas voto e não retribuindo ao agro o que ele precisa para se desenvolver, nós vamos seguir vivendo na mediocridade, vamos ser um país da sazonalidade, um país que empurra esse setor com tanto potencial para a beira do abismo. Andamos muito próximo da linha do abismo, do fundo do poço, e mesmo assim, políticos, nada mais do que políticos, também o que esperar dos políticos? Eles vivem apenas a respeito do que eles podem se beneficiar do setor, pensando sempre na próxima eleição. Então, visitem o meu canal do YouTube, Celso Ricardo, digitem lá, vocês vão ver esse último vídeo que eu falei. Eu falo muito às claras, eu vou fazendo, pontuando item a item, situação a situação. É muito claro o que nós precisamos fazer, mas enquanto nós estamos vivendo esse agropolítico, nós não saímos do lugar, nós não evoluímos e o produtor rural, principalmente ele, acaba pagando a conta. Mas então vamos lá. Gestão eficiente, viabilidade, desenvolvimento, agronegócio e Brasil. É imprescindível que para o agronegócio brasileiro se tornar um agro de primeiro mundo, para nós podermos competir de igual para igual com a China e com os Estados Unidos, nós precisamos evoluir. Nós precisamos sair dessa zona de conforto que nós vivemos e precisamos começar a desenvolver um modelo de gestão eficiente e começarmos a investir corretamente no setor do agronegócio. Precisamos parar de ser primitivos, precisamos parar de fazer bobagem, precisamos parar de agir como pessoas incapazes, como líderes incapazes, e começarmos a assumir um compromisso e investir no setor como ele precisa, não somente em dinheiro, mas em todas as outras questões que influenciam desde o setor primário até lá o setor terciário, quando nós chegamos com o nosso produto no mercado, seja ele no mercado internacional ou seja ele no mercado nacional. Então, desenvolver uma gestão eficiente para nós conseguirmos viabilidade em todos os processos, em todas as operações, em todos os projetos, seja dentro de propriedades rurais pequenas, médias ou grandes, seja dentro de agroindústrias pequenas, médias ou grandes, não importa. Para nós conseguirmos a viabilidade e desenvolvimento, nós precisamos de uma gestão eficiente. E aí o agronegócio brasileiro começa a colocar o nariz para fora desse lodo e começa de uma certa forma a mostrar condições, a se mostrar para o mundo e mostrar que dentro do Brasil começa um novo período, uma nova era, a era da competência, a era do investimento, da responsabilidade, que vai fazer sim com que nós possamos produzir, porque temos todas as características: produzir bem, produzir melhor, produzir com qualidade e produzir com lucro, que é o que mais importa. Então vamos lá. Qual seria a primeira etapa para essa gestão eficiente? Se nós tivéssemos um ministro ou uma ministra da Agricultura e uma equipe de pessoas de alta performance dentro do Ministério da Agricultura, a primeira etapa seria o seguinte: que nem uma etapa empresarial. Eu preciso entender o mercado que eu estou trabalhando. A FAO diz que o Brasil até 2050, quando a população mundial tiver mais de 10 bilhões de pessoas, o Brasil vai dominar o mercado de praticamente 50% dos alimentos do mundo. Mentira! O Brasil tem as características, mas o Brasil não sustenta nem o mercado interno, que dirá o mercado mundial. Fala-se em mais de 811 milhões de pessoas passando fome. O Brasil não consegue nem resolver o problema da fome interna, que dirá o problema da fome externa. Então, partindo de um princípio de pessoas
coerentes, pessoas que raciocinam, pessoas que querem o bem do agro a partir de uma gestão eficiente e independente de governos, nós analisaríamos primeiro o quê? Os mercados que nós queremos trabalhar, percentuais de consumo de cada mercado e preços médios praticados desses mercados, seja nacional ou internacional. A partir daí eu vou conhecer volumes, eu vou conhecer a característica dos produtos, eu vou saber o preço médio praticado e aí sim eu poderei com propriedade, não essas ignorâncias que são feitas no Brasil, que a única preocupação de entra governo e sai governo é anunciar plano safra, como se isso fosse uma grande coisa. Isso é uma das piores estupidezes que eu vi, e o certificado, o atestado de incompetência e burrice, ele vem carimbado umas 20 vezes e vai na testa desde o presidente até o ministro da Agricultura. É impressionante a incompetência desses governos que passaram à frente do Brasil. Então, se eu não tiver, a partir desse estudo, desse conhecimento, desse investimento em informação, eu não sei o que o Plano Safra poderá surtir de efeito positivo, porque eu tenho juros e garantias, e se eu não tiver condições de entender o preço praticado, o produtor rural não tem informação necessária para ir até as instituições financeiras e buscar crédito rural. Isso aqui vira uma incógnita, e essa incógnita vai virar em endividamento. Virando em endividamento, vai virar também em execuções judiciais. É muito simples, isso é igual uma conta de 2 mais 2. Não existe mistério, é simples o raciocínio, é uma coisa lógica. Então, me acompanhe. Partindo de um princípio de estudo de mercado, onde eu sei a viabilidade do investimento, eu conheço os volumes que os mercados vão poder absorver, deixando uma margem para que surja uma eventual negociação, eu sei a partir do volume quais os produtos que vão me oferecer melhor retorno dentro do Brasil, e a partir das características regionais, governo federal, somado aos governos estaduais, vão poder investir corretamente. E o corretamente quer dizer o quê? Investir naquilo que vai me dar retorno financeiro. Então, essas 3 informações são básicas para que eu, a partir do domínio que eu tenho sobre a extensão territorial brasileira, fomentarei corretamente cada cultura, cada cadeia produtiva, tendo a certeza e quase que 100% de garantias que não haverá prejuízos. Desta forma, mesmo com uma variação de mercado, eu consigo potencializar uma produção real, viável, e consigo resolver os problemas internos de endividamento, de investimento, de captação de recurso, de capacidade produtiva e comercialização, e de uma certa forma eu consigo trazer para dentro do Brasil mais estabilidade e equilíbrio. Depois eu vou trabalhar diretamente com os setores básicos e os primordiais para o agronegócio, setor primário e secundário, dando uma atenção maior para o setor primário. Por quê? Porque eu trabalho numa empresa de céu aberto. Então, a incerteza é muito maior do que trabalhar, ser um empresário de agroindústrias, de indústrias do setor do agronegócio. Então, trabalharei a partir das informações, capacidade produtiva no campo. Depois eu trabalharei a capacidade de transformação e produção dentro das indústrias. Paro de ser um país medíocre que só exporta commodity e ainda se acha muito importante por isso, e começo a partir de uma gestão eficiente, calcular, planejar, projetar uma produção transformada, uma transformação de produtos que vão me garantir muito mais margem de lucro. Simples, simples raciocínio lógico. Que isso é para o feijão, para o trigo, para o arroz, para a erva mate, para o café, para o cacau, para a bovinocultura, suinocultura, ovinocultura, para todas as questões ligadas à produção, seja ela de proteína ou de grãos. Raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico me torna um pouco mais independente com relação à variação da moeda dólar, seja para comercializar ou seja para comprar insumos. Meu Deus do céu, é uma questão simples, qualquer criança de 10 anos entende isso que eu estou falando. Será que um presidente da República não tem competência para entender esse assunto? Será que o ministro da Agricultura não tem competência para entender esse assunto? Essa simplicidade? A gente chega em Brasília e encontra só complexidade, porque o político, ele precisa complicar para justificar a sua ineficiência, a sua incapacidade, a sua falta de produtividade no cargo que exerce.
Se nós simplificarmos, que precisa simplificar, nós vamos ter condições de avançar e muito, somente com essa atitude com relação ao agronegócio, em termos produtivos, comerciais e de lucratividade. Muito bem, eu conseguindo viabilizar essas situações, planejar, organizar, viabilizar e colocar em prática, eu consigo definir o valor, o montante ideal do Plano Safra para que, a partir dos juros e das garantias cobradas, não terei produtor rural endividado ou terei situações minimizadas, pontuais, e não estarei rifando terras a partir de execuções judiciais injustas. Por que injustas? Porque hoje no Brasil nós não temos políticas públicas que venham a garantir o sucesso de uma operação de uma empresa que trabalha ao céu aberto. Isso aí é um absurdo. Quem está lá no começo do ciclo produtivo, que não tem acesso ao final, à área comercial, sabendo exatamente quais são os cenários comerciais, ele fica trabalhando no mundo que ele não sabe e não tem acesso às informações. De certa forma, ele fica à mercê das variáveis de mercado, e essas variáveis de mercado podem ser tão brutas que o endividamento será a realidade num futuro a curto prazo para este produtor rural. Então, entendendo as questões de mercados, entendendo e trabalhando as questões dos setores primários e secundários, que vão desde o custo de produção, a capacidade produtiva, ao investimento, eu consigo viabilizar, a partir do montante disponibilizado pelo Plano Safra, os juros cobrados e as garantias que o produtor rural vai ter lucro, mesmo que mínimo, mas vai ter lucro e não entrará no endividamento. Não entrando no endividamento, a suspensão imediata das execuções judiciais por resultado e não por ação política. Isso será notório e visível para quem produz grãos e proteína animal. Espero que até aqui esteja claro. A segunda etapa, hoje qual é o maior problema que nós temos no agronegócio? Quais são as maiores, onde estão as maiores preocupações, as preocupações de quem se auto-intitula responsável ou líder ou referência para o agronegócio no Brasil? A segunda etapa está no campo, tudo começa no campo. Por isso que essas conversas acadêmicas de banco, de universidade, de auditórios, conversas que trazem status, uma oratória bonita, mas se for colocado na prática, o resultado será negativo, o resultado será vergonhoso. Nós precisamos equilibrar entre prática e teoria, para que nós possamos de fato falar a linguagem real e verdadeira do agronegócio. Tenho visto muitos acadêmicos aí receberem louvores, receberem homenagens por apenas colocar o preto no branco, ou seja, escrever no papel. Eu quero ver na prática. Ir para um banco de uma universidade, dar uma palestra, falar que o agronegócio está bem, isso é a coisa mais fácil. Pego uma criança de 5 a 10 anos, ensino a ela o que falar, faço ela decorar, ela vai para um auditório de universidade e fala com toda a propriedade. Quero ver aqueles que entram no auditório para explicar, exemplificar passo a passo o porquê o agronegócio brasileiro não está bem, o porquê do desequilíbrio e da instabilidade que nós vivemos, o porquê do custo de produção alto, o porquê do endividamento, das execuções judiciais, da falta de responsabilidade quando nós falamos de exportação e importação, a falta de políticas públicas para proteger o produtor rural, tanto quanto políticas públicas que nós temos no Brasil para proteger as instituições financeiras. Existem inúmeros assuntos que eu queria que esses acadêmicos, que mesmo sem experiência nenhuma na prática, eles não teriam propriedade para falar sobre agronegócio, e mesmo assim se acham no direito de falar sobre, tivessem condições de ser claros e objetivos quando fizessem das suas palestras algo convincente, com conteúdo e não somente uma oratória acadêmica. Então vamos lá. A segunda etapa, para nós termos uma gestão eficiente, deveria ser direcionada, e eu me atrevo a dizer, direcionada 100% para o campo, porque é lá que tudo começa. A produtividade, a qualidade, a variação de oferta de produtos, a diversificação de produtos, começa no campo. Se eu começar mal lá, a indústria vai trabalhar mal e nós vamos chegar no mercado com menos competitividade e com produtos de pouca qualidade. Não vamos atender o mercado internacional, nem tampouco o mercado interno, e pior do que isso,
não vamos conseguir deixar lucratividade para quem trabalha no campo. Então tudo começa lá. Por isso que no Brasil nós precisamos parar, analisar, buscar no computador, no arquivo, onde fala sobre lei de subsídios e começar a fazer essa lei de subsídios funcionar. Muito mais por os problemas causados por clima, que está variando muito no Brasil e está comprometendo as produções do campo, também como as questões ligadas aos mercados, levando em consideração que o produtor rural lá no campo não tem esse acesso às informações de mercado, não sabe e não entende os cenários que o mercado está apresentando e acaba, de uma certa forma, investindo numa cultura que muito rapidamente lhe trará prejuízos e não bons resultados. Então, a lei de subsídios, ela precisa ser revista, ela precisa ser analisada, ela precisa ser refeita e, mais do que isso, precisa funcionar, porque lá dentro da lei de subsídios fala-se sobre planejamento agrícola, que no Brasil não tem. O Brasil vive de sazonalidade, somente isso, não vive de planejamento. Então, se alguém em Brasília acha que no Brasil tem planejamento agrícola, não tem. O Brasil trabalha de uma maneira insana, de uma maneira totalmente sem informação, vivendo apenas o que a sazonalidade de um mercado ela impõe para o Brasil. Então, lei de subsídios, em primeiro lugar. Depois nós precisamos desenvolver políticas públicas urgentes, focadas nas questões ligadas às variações climáticas, mercadológicas, e eu me atrevo até a falar numa política pública que trate exclusivamente a variação da moeda dólar, que é a moeda que define a comercializações de produto no mercado internacional. Por que isso? Porque nós não estamos falando apenas do preço da comercialização do produto, mas nós estamos falando também no custo de produção. A base do preço dos insumos, seja adubos e fertilizantes e maquinários até, é muito pautada à valorização do dólar. Então, se nós não temos capacidade de ter política interna para controlar o valor da moeda dólar, nós temos que ter políticas públicas que garantam a esse produtor que o investimento que ele fará a partir dos preços da comercialização garantirão para eles lucros, garantirão para eles viabilidade na sua operação do campo. Mas, se hoje nós tivermos controle da moeda dólar, se a moeda dólar baixar a R$4, a exportação ela já se torna inviável em todas as áreas, em todas as extensões, em todas as culturas, em todas as práticas ligadas ao agronegócio. Como nós não temos controle, nós não desenvolvemos uma gestão eficiente, fugiu da nossa capacidade mental e de entendimento, desenvolver uma gestão eficiente, a exportação, e desde o que eu me lembro de exportação, que já faz alguns anos, sempre que a moeda dólar está em alta, o Brasil bate recordes de exportação. Porém, em tempos passados, o custo de produção era menor. Hoje, a moeda alta dólar inviabiliza a exportação se ela tiver uma queda, agora neste exato momento, por uma irresponsabilidade de governo, uma desconsideração do governo, porque o custo de produção também está entrelaçado e muito com a valorização do dólar. Então, nós precisamos ter responsabilidade agora, juntamente com entendimento, conteúdo e capacidade de tomar decisões corretas para que nós possamos manter essa nossa capacidade produtiva no mínimo e a partir daí, a partir de uma gestão eficiente, começar a fazer todas as culturas, todas as cadeias produtivas começarem a ter retorno e lucratividade. Então, lei de subsídios, políticas públicas, crédito mais lucro. Nós precisamos desenvolver a atenção para o homem do campo, assim como os governos no Brasil têm atenção com as instituições bancárias. Eu sei que os bancos, de uma certa forma, podem facilitar alguma coisa para os políticos e para os governos, mas agora não é hora de pensar no seu umbigo. Nós precisamos de um presidente da República com coragem, com determinação e com um ministro ou uma ministra da Agricultura que tenha experiência e conteúdo para começar a olhar para o outro lado da moeda. É muito fácil favorecer o que está dando certo, favorecer aqueles que podem nos beneficiar de alguma forma. Eu quero ver quem é que tem a coragem e o sangue nos olhos para olhar para quem está precisando e começar a balancear esses resultados positivos, essas facilidades, esses bons retornos a partir das práticas usadas, sejam elas para liberar crédito, como também para quem vai captar esse crédito. Então, nós precisamos revisar as políticas ligadas ao crédito rural e garantir aqueles que buscam o crédito lucro. E o lucro vem a partir disso que eu já falei lá no início,
dessa gestão eficiente pautada nessas situações. Depois eu vou para o fomento, eu vou trabalhar a parte de preços, né? A partir desta viabilidade de estudo de mercado, né? Partindo de um princípio de uma maior oferta de produção, entendendo as variáveis que existem junto ao extenso território nacional, as características regionais, a todas as questões ligadas à capacidade produtiva, eu vou fomentar corretamente aquilo que realmente o mercado está buscando e mais do que buscar. Esse mercado, a partir dos preços praticados, garantem a esses produtos, a essas produções, um bom retorno financeiro. Depois de eu buscar desenvolver a parte de crédito, de lucro e de fomento, eu vou trabalhar a minha linha de comércio exterior. Algumas pessoas dizem que o preço dos alimentos no Brasil estão nas alturas graças ao grande número de produtos ou de volumes comercializados com o mercado internacional. Uma tremenda estupidez, não é essa a realidade. Quando a gente fala em carne bovina, eu já falei muitas vezes aqui, a cada 10 animais que nós abatemos, 2 vai para exportação e 8 fica no mercado interno. É que o Brasil é um país bagunçado, esculhambado, é um país sem lei. Essa tal de lei de livre comércio, intitulada pelo outro governo, é uma estupidez que só favorece as grandes empresas. E quando as grandes empresas dominam o mercado a partir de uma estupidez como essas, elas começam a ditar preço porque elas encarecem a matéria-prima. Encarecendo a matéria-prima porque elas têm acesso ao mercado internacional, elas fazem com que as demais empresas que não têm uma margem de lucro melhor, a partir dessa prática com o exterior, tenham que pagar mais nessa matéria-prima, e esse pagar mais nesta matéria-prima é a grande linha determinante dos preços altos dos produtos, dos alimentos no mercado interno. Então, nós precisamos começar a trabalhar o comércio exterior para diversificar as produções comercializadas, porque lá, a partir de um controle de custo de produção, eu garanto uma margem de lucro melhor, consigo fomentar o mercado interno, desde que trabalhada corretamente, de uma maneira melhor, com uma maior oferta de produtos e com preços mais adequados, mas para isso, eu preciso entender do comércio exterior e não fazer como o Brasil faz. Entregar o mercado internacional para as grandes empresas somente, criar esse monopólio, as grandes associações, as grandes tradings dominam esse mercado, não deixando com que demais empresas venham a ter acesso. Eles praticam ou realizam essa prática injusta e eles são os grandes responsáveis por fazer esta bagunça dentro do mercado interno. Então, a influência do mercado internacional, influência e não a prática de exportação, faz com que essa bagunça dentro do Brasil aconteça e os preços vão para as alturas. Esse é o grande problema. Depois nós temos a questão do custo de produção. Essa inviabiliza qualquer produção no Brasil. Como é caro produzir? Por quê? Porque o Brasil tem, de uma certa forma, uma dependência, principalmente com a importação de insumos de outros países. O Brasil, com todas essas características que tem para o agronegócio, ele não produz nada se não tiver plano safra ou importação de adubos e fertilizantes. Talvez até implementos também. Então existe uma certa incerteza com relação a essas situações, que faz com que o Brasil viva, entra ano e sai ano, essa incógnita e essas incertezas ligadas ao campo. Nós precisamos resolver essa influência externa o mais rápido possível. Para isso nós precisamos de competência à frente do Ministério da Agricultura, nós precisamos de envolvimento do Ministério da Agricultura e de vontade por parte daquele que está à frente do governo federal, seja ele quem for. Nós precisamos fazer a Conab trabalhar sim. Essa questão de livre comércio não funciona no Brasil. Ela beneficia apenas um pequeno grupo. Nós precisamos desenvolver a produtividade cada vez mais. Nós precisamos pegar esses 16% do território nacional que está com terra degradada e fazer com que essas terras se transformem em produtivas. Nós precisamos fomentar os pequenos e médios produtores para eles aumentarem a produção, trabalhar com eles um mercado nacional com lucro e rentabilidade, e a partir daí nós precisamos trabalhar com estoques reguladores. Em primeiro lugar, garantir ao produtor rural brasileiro lucratividade nas suas operações. Segundo, ter a Conab atuando como deve atuar para garantir principalmente para o setor primário, uma suinocultura, nós garantir os confinamentos e todos aqueles que trabalham com a produção commodity no Brasil para produção de ração, tenha viabilidade e eles garantam também lucratividade nas suas operações. A Conab é importantíssima nisso.
O livre comércio não funciona. O livre comércio, ele foi criado ou ele é imposto para beneficiar algumas pessoas, não funciona a nível de desenvolvimento de um país. Precisamos ter uma regulação, uma regulamentação sim, e depois fazer com que os mercados, de uma maneira geral, sejam acessados por pequenos, médios, grandes produtores, pequenos, médios e grandes indústrias. Aí nós vamos entrar no setor terciário, o setor de transportes e de mercados que precisam de atenção também. Mas hoje no Brasil, as grandes situações, os problemas maiores se encontram entre o setor primário e secundário. Muito mais no setor primário, muito mais lá no campo, e é por lá que qualquer governo no Brasil precisa começar a agir para nós começarmos a ter bons resultados e ter lucratividade junto ao agronegócio brasileiro. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.